Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica. Iniciar essa semana. Hoje nós leremos o versículo de número 1 do capítulo 1 de Jó. A leitura sugerida pelo nosso comentarista, que traz o seguinte título: um homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Correto? Versículo 1 diz assim, do capítulo 1 de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Meus irmãos, lógico que quem está escrevendo isso é o narrador, né? É o escritor do livro, aquele que vai transcrever a história de Jó. E era um consenso, né? A fama de Jó, a história dele, narrava esse homem forte, esse homem quase um homem completo, vamos colocar assim. Lógico que a fama dele é produzida a partir do último estado dele. A gente vai ver lá no final do livro o narrador dizendo: e o último estado de Jó foi melhor do que o anterior, porque devido a tudo que ele atravessou, a situação que ele passou, a forma como Deus tratou com ele, né? Nós veremos que Deus tem um propósito para todas as coisas, tudo está no controle dele, simplesmente porque tudo que ele faz tem uma razão de si, tem um porquê. Não se faz por fazer, não é algo como, por exemplo, essa ideia de que Deus está barganhando com o diabo acerca de Jó, está brincando com a vida de Jó para provar para o diabo que ele está certo, que ele tem razão, que Jó não é a pessoa que o diabo pensa que é. E então ele, nessa disputa, então ele vai permitir tal sofrimento na vida de Jó. Não é por isso, existe uma razão, existe um porquê, e nós veremos isso ao longo dos estudos. Eu oriento você que acompanhe todas as leituras, acompanhe todos os vídeos, dê uma olhada na playlist e você vai encontrar todos os vídeos das leituras. E vai ser um excelente estudo, baseado na palavra de Deus, totalmente cristocêntrico, e baseado completamente na palavra de Deus, ok? Então, existem pontos aqui sobre a vida de Jó que não seria tão verdade agora no início do livro, mas no final do livro, sim, é completamente certo, é correto afirmar. O homem Jó, que viveu tantos anos depois desse sofrimento, ele é um homem nessas condições aqui. É um homem sincero, é um homem reto, é um homem temente a Deus, e é um homem que se desvia do mal. É interessante, irmãos, porque esse é o alvo, ou esse deveria ser o alvo de todo aquele que se aproxima de Deus. Na verdade, esse deveria ser o alvo de todo ser humano. Todo ser humano deveria ser sincero, todo ser humano deveria ser reto. Todo ser humano deveria temer a Deus e todo ser humano deveria desviar-se do caminho do mal, deveria se desviar do mal. Mas, infelizmente, conhecendo a nossa natureza, conhecendo quem nós somos, o mundo que vivemos, o mundo do qual nós somos filhos, é uma insanidade achar que esse mundo vai ser melhor sendo feito por nós, seres tão falhos, seres que na maioria das vezes são guiados pelo pecado, pelo egoísmo, pela arrogância, pela ganância, pela prepotência. Isso jamais fará um mundo melhor, jamais fará uma sociedade justa, jamais produzirá justiça. Então, precisamos da intervenção de Deus, sim, nas nossas vidas, que nos chama de volta ao caráter original. É como se nós fôssemos resetados. E aí eliminaria o vírus que existe na nossa vida e então nós nos aproximaríamos
da nossa condição original, do fabricante, né? Nos aproximaríamos disso. Só que para fazer isso, nós precisamos do Espírito Santo e precisamos que a palavra de Cristo esteja produzindo em nossas vidas. Baseado aqui, irmãos, nessas duas primeiras características, sincero e reto, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 37 deste capítulo, ele diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Porque sim, sim, não, não. A nossa palavra não pode ter dúvida. A nossa palavra não pode existir talvez. O nosso sim precisa significar sim. A pessoa que está ouvindo o meu sim, a pessoa que está ouvindo o seu sim, ou a pessoa que está ouvindo o seu não, ele precisa compreender que é exatamente isso que você quer falar. Você não está deixando brecha, mesmo dizendo um sim, ou mesmo dizendo um não, você não está deixando brecha para ele pensar que isso poderia ser um talvez. Um não agora, mas depois pode ser. Né? Um não hoje, mas quem sabe amanhã. A nossa palavra não pode ter variação, a nossa palavra não pode haver dúvida sobre ela. Assim como as nossas ações, os nossos compromissos. Aquilo que nós nos compromissarmos, o salmista vai dizer que aquele que teme ao Senhor, até com prejuízo próprio. Se ele disse que faz, ele faz. Se ele disse que não faz, ele não faz. Até mesmo se ele for tomar prejuízo por causa disso. Mas se ele disse, ele não faz. E pronto. Então, esse é o caráter de Jó. Assim é esse homem Jó. Era um homem que você gostaria de fazer negócio com ele. Porque aquilo que ele dizia, ele fazia. E o Senhor Jesus não espera nada menos de nós. Nada menos. Ele disse que a nossa justiça precisa exceder a dos religiosos. Não pode ser igual, nem pode ser menos, tem que ser maior. Tem que ser infinitamente maior. Temos que ir além daquilo que esperam de nós. Isso foi o Senhor Jesus quem nos ensinou. E das outras duas características, que é temente a Deus e desviando-se do mal, aí a gente vai lembrar do Salmo de número 101. O Salmo de número 101, dá uma lida nele todo e você vai compreender bem isso. Mas o versículo de número 3 nos chama a atenção, que é o próprio salmista dizendo de si, ele dizendo, não porei coisas má diante de meus olhos. Então já é um comportamento. Nós temos que entender a nossa natureza. Temos que entender quem nós somos. Temos que entender que o nosso pecado, ele foi nos dado a condição de subjugá-lo, de dominá-lo. Que foi aquilo sugerido, que Deus sugeriu a Caim. Deus falou que o pecado está à porta, mas cabe a você subjugá-lo, cabe você dominá-lo. Cabe você não permitir que ele ganhe vida. Então, quando ele fala que é um homem temente a Deus e que é um homem que desvia-se do mal, o temer a Deus é um respeito profundo que independe de medo, independe de pensar que pode ser punido por fazer qualquer coisa. Não é medo de ser punido, não é medo de sofrer algum castigo. Se existe um medo no coração daquele que teme a Deus, o medo é de ser afastado da presença de Deus. É uma coisa que nós observamos muito na vida daqueles que não dão muito valor à comunhão com Cristo. Essas pessoas estão para eles, estando na comunhão da igreja ou não, pouco importa. Porque na verdade ele não se preocupa com isso, isso para ele não tem valor. Não existe valor nisso. Para ele não tem valor.
Porque se tivesse valor para alguém que teme a Deus de fato, ser tirado da comunhão é semelhante àquele sofrimento que o Senhor Jesus passou na cruz. Não dá para separar essa pessoa de Deus. É uma pessoa que vive para Deus. Desviar-se do mal é não colocar coisas más diante dos seus olhos. Porque nós sabemos das nossas fraquezas, das nossas limitações. E se ficarmos procurando ainda e andando em caminhos tortuosos, com certeza o pecado será só uma consequência. Porque o nosso caminho já nos conduz para lá. Então, está aqui um excelente exemplo. Este homem, um homem íntegro, um homem reto, um homem sincero, né? Sincero, um homem temente a Deus e que desvia-se do mal. Que nós possamos aprender com esse moço. Teremos uma excelente leitura ao longo aí do trimestre. Que possamos tirar o máximo dessa experiência para que a nossa experiência seja de fato uma experiência verdadeira na presença de Deus. Amém? Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz. Em nome do Senhor Jesus.